Capítulo 201 Sem saída. Evan se assustou quando alguém de repente bateu em seu ombro e quase pulou da prancha em movimento. Ele rapidamente se virou para ver quem estava atrás dele e ficou surpreso quando viu uma beleza peituda sorridente atrás dele. A mulher atrás dele era uma caçadora Leo que ele viu antes. Ele parou sua prancha e pulou enquanto olhava para ela com as sobrancelhas franzidas. Ele não entende por que ela veio aqui. Leo olhou para Evan com um olhar divertido quando ele saltou para longe dela. Ela recebeu uma ordem para capturar esse cara hoje de manhã. Ela estava pensando que seria difícil procurá-lo na cidade e capturá-lo. Mas surpreendentemente antes ela o notou enquanto Aaron contava a outros caçadores sobre a nova situação do covil dos orques. Naquela época ela usou uma de suas habilidades e deixou uma marca nele para poder encontrá-lo facilmente. Ela ficou de olho no alvo o tempo todo, para não perder a localização dele. Você precisa de algo de mim? Evan perguntou a ela depois de pular. Mesmo que suas expressões estivessem calmas lá fora, ele estava pensando em como poderia fugir daqui. Ele não consegue entender por que ela veio aqui. Ele nem a conhece e pelo jeito que ela estava olhando para ele, ele pode sentir que algo não está certo. Ela é uma caçadora de nível A. Se ela decidiu matá-lo, ele não terá como resistir. Mesmo com a energia sombria, ele não tinha certeza se faria algo contra ela. A energia sombria pode durar apenas 1 ou 2 segundos. Mas ele não sabe se isso pode aumentar seu poder para o rank A. Além disso, se ele usar a energia das sombras e Leo sentir o perigo, ela poderá voar para o céu. Se ela voar para o céu, ele não será capaz de fazer nada, mesmo com a energia das sombras. Preciso que você venha comigo, Leo respondeu à pergunta de Evan com o mesmo sorriso no rosto. Vem com você? Por quê? Evan perguntou com uma sobrancelha levantada. Nada demais, um dos meus amigos me pediu para trazer você, disse Leo enquanto encolheu os ombros. Alguém pediu a ela para me trazer. Evan olhou para ela com um olhar confuso, então pensou em algo e perguntou. Você está falando sobre Jeffrey? Em Aquaville City, a única pessoa em quem ele consegue pensar que deseja conhecê-lo só pode ser Jeffrey. Ele veio aqui pela primeira vez, então não consegue pensar em mais ninguém. Uma expressão de confusão apareceu no rosto de Leo por um momento quando ela ouviu o nome Jeffrey, mas desapareceu instantaneamente e ela acenou com a cabeça. Sim, foi Jeffrey quem me pediu para trazer você. Ao vê-la, Evan pode facilmente dizer que ela estava mentindo. O que diabos ela quer comigo? Evan pensou enquanto tentava descobrir uma maneira de escapar daqui. Vendo que Evan não disse nada depois de ouvi-la, Leo estalou a língua. Ela já percebe que ele não irá com ela só porque ela está pedindo. Ela poderia facilmente tê-lo nocauteado mais cedo e trazido-o com ela. Mas se ela o nocauteou, ela terá que carregá-lo de volta para a cidade, mesmo que não seja nada demais para um caçador de nível A, ela ainda acha problemático carregar alguém. Ela esperava que ele a seguisse por vontade própria e ela não tivesse que carregá-lo. Ei, você deveria saber que se eu quiser trazer você comigo, você não pode fazer nada. Você não acha que deveria apenas me seguir obedientemente? E ela perguntou enquanto olhava para ele sem qualquer expressão. Mesmo que isso lhe doa, Evan sabia que ela estava certa. Atualmente, ele não pode fazer nada com ela. Se ele usar energia sombria e falhar, será ainda mais perigoso para ele. Ele perderá a maior parte de seu poder após usar a energia das sombras, porque seu corpo está fraco demais para testemunhar seu poder. Além disso, Leo definitivamente tentará descobrir sobre a energia das sombras se o vir usando-a. Droga, eu deveria ter absorvido esses núcleos mais cedo, embora fosse arriscado. Evan não pode deixar de amaldiçoar pensando em sua situação atual. Se seu núcleo monarca avançasse para o rank C, ele poderia ter uma chance de escapar daqui. Mas na sua situação atual, ele não consegue pensar em nada que possa ajudá-lo. Tudo bem, Evan decidiu ir com ela depois de pensar em todas as coisas. Pela aparência das coisas, ele percebe que ela não quer matá-lo,
e não há como ele conseguir escapar dela, mesmo que tente. Havia apenas duas opções para ele. Ou ele vai com ela enquanto está consciente, ou vá com ela enquanto estiver inconsciente. Não foi nenhuma surpresa que ele tenha escolhido ir enquanto estava consciente. Se ele estiver inconsciente, não há como escapar dela. Mas se ele estiver consciente, poderá ter a chance de fugir dela. Bom, Layla acenou com a cabeça e sorriu ao ouvir sua resposta. Se ele recusasse, ela teria que carregá-lo até o fim. É claro que, em troca, ela teria dado uma boa surra nele antes que ele desmaiasse. Depois que ele concordou, eles mais uma vez começaram a se mover em direção à cidade. Todo esse tempo, Evan estava procurando uma oportunidade para escapar. Infelizmente ele não teve nenhuma oportunidade mesmo quando estavam prestes a chegar à cidade. Leo já tirou seu telefone e anel de armazenamento. Mesmo que ele quisesse secretamente enviar uma mensagem para Jeffrey, ele não poderia fazer isso sem o telefone. Quando estava perto da cidade pensou em pedir ajuda aos guardas na entrada. Embora ele soubesse que havia poucas chances de ajudá-lo, ele ainda precisava tentar alguma coisa. Ele não tem informações para onde ela o levará após entrar na cidade. Pedir ajuda aos guardas pode ser sua última chance. Mas quando eles estavam a apenas 1 quilômetro do portão da cidade, antes mesmo que ele pudesse reagir, Leo deu um golpe de karatê em Evan e sua visão ficou preta. Fim do capítulo. Capítulo 202 Raptado. Bang, babeng, bababeng. Este aqui é bom, disse uma pessoa enquanto batia o punho contra uma porta de metal fechada. Vamos mudar um pouco o ritmo, disse a pessoa e começou a bater com o punho na porta em um ritmo diferente. A pessoa tem cabelos para trás, rosto claro e olhos negros abissais. Ele estava dentro de um pequeno quarto com nada além de um lençol estendido no chão. Um pequeno banheiro ficava anexo ao quarto e a pessoa batia na porta de olhos fechados. A pessoa era obviamente Evan. Já se passaram 5 dias desde que ele foi sequestrado por Leo. Depois de receber um golpe de karatê dela quando acordou novamente, ele se viu dentro desta pequena sala. Depois de acordar ele murmurou algumas falas de segunda categoria como, o que aconteceu, onde ele está, quem o trouxe aqui. E então, quando sua mente começou a funcionar, ele se lembrou de todas as coisas. Desde então ele está preso dentro desta pequena sala. Durante esses 5 dias, ele não teve notícias de Leo. Ele tentou perguntar à pessoa que traz suas refeições todos os dias, mas essa pessoa não fala nada. E ele não pode nem matá-lo para escapar daqui porque essa pessoa nunca abre a porta, e manda sua comida para dentro pelo pequeno vão entre a porta e o chão. Por estar preso em uma pequena sala onde não se ouve nada além do som de passos que vem quando a pessoa entrega a comida, e com pouco ou nenhum espaço para se movimentar, Evan estava enlouquecendo. Além disso, por dentro, a sala era completamente branca, incluindo a porta de metal. Ver apenas branco o dia todo deixa sua mente tonta. Ele estava se sentindo como se tivesse sido jogado em um mar branco sem fim, onde não havia ninguém além dele. Em vez de um quarto, era uma câmara de tortura mental para ele. Não podendo fazer nada em um lugar como esse, tudo que ele conseguiu fazer foi emitir alguns sons enquanto batia na porta para não enlouquecer. Eu vou matar essa merda assim que sair daqui, Evan pensou enquanto mantinha os olhos fechados e continuava a fazer barulho com a porta. Ele fica tonto só de abrir os olhos e ver tudo branco ao seu redor. Pode-se dizer que os últimos 5 dias foram o pior pesadelo de sua vida. Se ele não fizer barulho com a porta e ficar sentado sem fazer nada, ele começará a ouvir o som de seu próprio coração por causa do silêncio mortal. Depois disso, outros sons como respiração, som de olhos piscando, gorgolejo do estômago. Todos os tipos de sons farão com que ele perca o sentido do som. Ele nem conseguirá se levantar direito por ter perdido o sentido do som em um lugar onde você não consegue ver nada além de um deserto branco sem fim. Honestamente, ele não tinha certeza do motivo pelo qual não tornaram esta sala à prova de som,
porque teria sido ainda mais torturante para a pessoa que estava presa ali, mas não era como se ele estivesse reclamando porque ouvir um som que não é do metal porta-lhe de algum alívio. Depois de um momento, um prato de plástico com um pouco de arroz e um curi estranho entrou deslizando por baixo da porta. Ao ouvir o som do prato deslizando, Evan não abriu os olhos, mas parou de bater com o punho na porta. Oi, onde está essa merda? Evan disse, mas sua voz saiu mais alta do que ele queria. Ele nem foi capaz de controlar sua própria voz por causa de seu sentido distorcido de som. Mesmo tendo feito a pergunta, Evan não esperava nenhuma resposta do outro lado. Então você ainda não perdeu a cabeça, hein? Mas surpreendentemente alguém falou, e era a voz da pessoa que ele mais queria matar no momento. Evan sentiu sua raiva aumentar só de ouvir aquela voz, mas fez o possível para manter a calma. Você não disse que me trouxe aqui porque alguém quer me conhecer. Então onde está essa pessoa e por que estou preso aqui? Bem, a pessoa que me pediu para capturar você não está na cidade de Aquaville. Quando eu informei a ela que capturei você, ela me pediu para trazê-lo. Você assim que eu terminar meu trabalho aqui, ele ouviu a voz de Layla e ergueu uma sobrancelha. Ele prestou atenção na palavra, ela, que significa que a pessoa que quer capturá-lo é uma mulher. É Olivia quem está por trás de tudo isso. Evan não pode deixar de pensar depois de ouvi-la. Ele queria perguntar a ela, mas ela falou mais uma vez. Quanto à razão pela qual você está sendo mantido nesta sala é porque ela me pediu para quebrar sua mentalidade antes de levá-la lá. Então você pode esperar mais coisas em um futuro próximo. Esta sala é apenas o começo, vai demorar-me de pelo menos um mês para concluir meus negócios aqui. Neste mês vou deixar você experimentar diferentes tipos de coisas, disse Leo enquanto ria um pouco. Evan sentiu ansiedade e raiva ao mesmo tempo depois de ouvi-la. Ei, vadia, por que você não abre a porta e depois vamos ver quem vai quebrar a mentalidade de quem? Ah, porque eu deveria fazer isso. Atualmente, não tenho tempo a perder com um fraco como você. Mas não se preocupe, assim que eu apagar todas as evidências de que estive por trás da criação daquele covil orc, vou brincar com você o quanto quiser, Leo disse a Evan e começou a se afastar de lá sem esperar por sua resposta. Por outro lado, Evan também ficou surpreso ao ouvir o que ela acabou de dizer. Fim do capítulo. Capítulo 203 Núcleos absorventes. Ela está por trás da criação daquele covil orc. Quando Evan ouviu essas palavras, de repente ele se lembrou de algo. Antes de se juntar à missão do covil dos orcs, ele leu sobre seus detalhes. Nos detalhes, foi mencionado que o covil dos orcs poderia ser criado por causa do surto de masmorras. Eles suspeitavam que poderia haver uma masmorra em algum lugar nas profundezas da cordilheira. Mas agora Layla acabou de dizer que estava por trás da criação daquele covil orc. Se o que ela acabou de dizer é verdade, então isso não significa que ela sabia onde aquela masmorra estava localizada e que ela poderia de alguma forma causar um surto nela. Evan pensou e se lembrou do que Valerie disse a ele quando ela estava lhe dando detalhes sobre Carlos. Valerie me disse que os atuais surtos de masmorras que estão acontecendo por toda parte podem ser causados pela Guilda das Trevas. E agora aquela merda acabou de dizer que ela estava por trás da criação daquele covil de orcs, o que significa que ela de alguma forma causou um surto naquela masmorra. Isso não significa que ela é alguém da Guilda das Trevas. Evan respirou fundo e tentou se acalmar abaixo. Todo esse tempo ele estava se perguntando por que estava preso ali e quem queria capturá-lo. Mas depois de ouvir o que Layla acabou de dizer, ele finalmente entendeu por que está preso aqui. Mesmo que fosse apenas especulação dele, ele tinha 90% de certeza de que ela era alguém da Guilda das Trevas. Ele não consegue pensar em mais ninguém que possa capturá-lo. Droga, eu esqueço completamente deles, já que eles não fizeram nada depois que voltei da masmorra do mundo gelado. Evan amaldiçoou e ficou ansioso. Ele não tinha certeza de quem pediu a Layla para capturá-lo, mas como essa pessoa pode até pedir a um caçador Renkia para fazer seu perolização,
isso não significa que ela é pelo menos Rank A+, ou pode até ser uma caçadora Rank S. Se ele não puder escapar daqui agora, talvez nunca mais tenha uma chance mais tarde. Será que eles descobriram de alguma forma que fui eu quem matou Carlos? Evan pensou e descobriu que era bem possível. Se eles realmente descobrirem que fui eu quem matou Carlos, eles certamente vão me perguntar como eu o matei, mesmo sendo apenas um caçador de Rank D naquela época. Quanto mais ele pensa sobre isso, mais ele acha sua situação problemática. O que eles farão se descobrirem que tenho 2 núcleos? Evan não pode deixar de estremecer pensando no que vai acontecer. Meu núcleo monarca está dentro do meu coração, o que acontecerá se eles tirarem meu coração? Apóstrofo. O HH, que pergunta estúpida, é claro que vou morrer se eles tirarem meu coração, Evan pensou e se levantou. Mas quando ele se levantou não conseguiu se equilibrar direito, ver todo branco ao seu redor deixou sua mente tonta e ele mais uma vez fechou os olhos. Foda-se, perca os sentidos, Evan praguejou e sentou-se mais uma vez. Mas agora que ele sabe que é a Guilda das Trevas quem está por trás de tudo isso, ele não pode manter seu compositor. Além disso, havia outro problema. Não há nenhuma maneira de eu aguentar um mês de prisão aqui, Evan pensou e se decidiu. Mesmo que Layla já tenha tirado seu anel de armazenamento e outros equipamentos, incluindo a armadura e o anel de ocultação que ele usava, ele ainda tem todas as suas coisas importantes em seu armazenamento nas sombras. Até mesmo os núcleos que ele precisa para avançar estão em seu armazenamento sombra. Por causa do perigo de avançar até aqui, ele não os utilizou nos últimos 5 dias. Mas agora que ele sabia que sua vida poderia estar em perigo real, além de ter que ficar neste lugar por um mês, ele não poderia se importar menos com o fato de que poderia ter problemas mais sérios se tentasse avançar. Mesmo que Layla descubra que algo está acontecendo aqui e venha me impedir, posso usar a energia das sombras e tentar matá-la. Neste espaço fechado terei uma vantagem maior ao usar a energia das sombras, Evan pensou e respirou fundo. No deserto, ele não lutou contra ela usando energia sombria, pois as chances de sucesso naquele espaço aberto eram muito baixas. Ele consegue um impulso por apenas 1 ou 2 segundos, e matá-la naquele espaço aberto foi muito difícil. Mas aqui neste espaço fechado, se ele usasse energia sombria, a chance de matá-la era muito alta. E havia outro problema que o incomodava. E se nada acontecesse mesmo depois de eu avançar meu núcleo para o Rank C? Esta foi a principal causa do nervosismo de Evan. Se seu núcleo monarca avançasse normalmente e ele não obtivesse nenhuma classe com isso, ele tinha certeza de que seria quase impossível para ele escapar daqui. Ele pode se tornar poderoso o suficiente para matar facilmente o caçador de nível B após o avanço do seu núcleo monarca. Ou ele pode até ser capaz de matar um caçador de nível B+ de alguma forma. Mas sem conseguir uma classe era impossível para ele fazer algo contra um caçador Rank A. Na verdade, ele sabia que mesmo conseguindo uma aula, as chances de ele conseguir matar Layla são muito baixas. Afinal, caçadores de nível A não são alguém que você pode matar facilmente. Ele sabia de tudo isso, mas ainda queria avançar porque mesmo que não se tornasse forte o suficiente para matar um caçador Rank A, ele poderia obter uma classe ou habilidade que pudesse ajudá-lo a escapar daqui. Atualmente, ele só queria algo que pudesse ajudá-lo a escapar daqui. Ele estava bem desde que pudesse escapar daqui. Quanto a se vingar de Leo, ele pode fazer isso a qualquer momento, uma vez que esteja forte o suficiente. Depois de se decidir, ele estava pronto para absorver os núcleos. Mas ele não começou a absorver os núcleos imediatamente. Depois de 3 horas, Evan usou seu armazenamento de sombra e retirou dele o núcleo de classificação C+. Ah, não adianta pensar em coisas inúteis, vamos apenas avançar e ver o que vai acontecer. Evan afastou todas as preocupações que estava sentindo e colocou o núcleo de classificação C+ em sua boca. Fim do capítulo. Capítulo 204 Problema durante o avanço, parte 1.
O Renk C+ se transformou em energia, e essa energia correu em direção ao seu núcleo monarca, que absorveu avidamente tudo isso. Depois de absorver toda a energia do núcleo de classificação C+, ele retirou o núcleo de classificação B que obteve do Orc anteriormente. Depois de respirar fundo, ele colocou o núcleo dentro da boca. Assim como antes, esse núcleo também se transformou em energia e foi em direção ao seu núcleo monarca. Assim como da última vez, quando absorveu o núcleo de Renk B, ele sentiu uma sensação desconfortável se espalhando por todo o seu corpo, por causa da grande quantidade de energia que o núcleo de Renk B contém. Ele não perdeu o foco por causa da sensação desconfortável e se concentrou totalmente no nível do seu núcleo. A quantidade de energia foi muito maior que da última vez. Seu núcleo monarca continuou a absorver a energia e estava muito perto de subir de nível. Só mais um pouco, Evan murmurou após absorver toda a energia. Ele usou seu armazenamento sombrio e retirou o último núcleo de classificação B. Seu coração batia forte enquanto ele olhava para o núcleo de Renk B em sua mão. Depois de absorver esse núcleo, ele tinha certeza de que seu núcleo avançaria. Vou ter alguma aula? O que acontecerá se eu não conseguir nenhuma aula? E se aquela merda veio aqui enquanto eu estou avançando? E se eu conseguir uma aula, mas isso não puder me ajudar a sair daqui? Muitas perguntas surgiram em sua mente quando ele retirou o último núcleo. Ele estava incrivelmente nervoso e tentava acalmar seu coração que batia como um tambor. Ele respirou fundo e empurrou todos os pensamentos inúteis para o fundo de sua mente. Por que diabos estou pensando demais? Apenas absorva isso e acabe com isso, Evan disse para si mesmo e colocou o último caroço na boca. O núcleo também se transformou em energia e correu em direção ao seu núcleo monarca. Seu núcleo estava absorvendo a energia no mesmo ritmo de antes, mas para ele parecia que seu núcleo estava absorvendo energia muito lentamente. Quase lá, Evan murmurou quando seu núcleo absorveu metade da energia do núcleo de Renk B. Logo seu núcleo atingiu o pico do Renk D e ainda restava alguma energia. Mesmo depois de atingir o pico do Renk D, seu núcleo monarca continua absorvendo a energia restante. Crack, crack. Evan pareceu ouvir o som de algo quebrando. A princípio, ele pensou que era apenas sua imaginação, e a parede que impedia seu núcleo de alcançar o Renk C estava rachando por causa da energia, mas ele logo percebeu que não era sua imaginação. Crack, crack. Quando ele se concentrou no som estridente, sua mente ficou preta por um momento, quando ele percebeu que o som estridente estava na verdade vindo de seu núcleo monarca. Que merda! Evan ficou surpreso quando viu o que estava acontecendo, mas antes mesmo que ele pudesse entender por que seu núcleo estava quebrando, uma dor terrível surgiu em seu peito. Evan quase gritou alto sentindo uma dor terrível. Ele mordeu a manga da camisa e fez o possível para não gritar. A dor originou-se de seu coração, onde seu núcleo monarca estava localizado. Ele sentiu como se alguém estivesse destruindo seu coração. O pequeno núcleo monarca que era do tamanho de um grão de arroz estava se desfazendo lentamente. Rachaduras continuam aparecendo em seu núcleo monarca enquanto ele absorve a energia do núcleo de Renk B. GGG, Evan mordeu a manga da camisa com ainda mais força e suportou a dor. A dor era tão forte que ele sentiu que iria desmaiar a qualquer momento. Lentamente, o núcleo sólido do monarca começou a se transformar em líquido. Quando seu núcleo começou a se transformar em líquido, a dor que ele sentia intensificou-se ainda mais. GGG, ele tentou ao máximo não gritar alto. Quando seu núcleo começou a se transformar em líquido, ele sentiu que seu coração também estava derretendo junto com ele. Logo o pequeno núcleo se transformou completamente em forma líquida. Quando seu núcleo se transformou em líquido completo, a dor que ele sentia era tão alta que sua mente quase apagou. Felizmente, depois que seu núcleo se transformou em um líquido completo, a dor que ele sentia não aumentou mais. Evan nem se atreveu a respirar direito porque sentiu uma dor intensa ao tentar respirar.
Depois de alguns segundos, seu núcleo monarca, que se transformou em líquido, mais uma vez começou a ficar sólido. À medida que o líquido de seu núcleo monarca começou a ficar sólido novamente, a dor que Evan sentia também começou a diminuir. Mas logo Evan percebeu algo. Quando 1% do líquido voltou a ficar sólido, ele sentiu que seu núcleo estava tentando formar uma conexão com alguma coisa. Ele não entendia o que seu núcleo estava tentando conectar, mas ele podia sentir que à medida que o núcleo se tornava sólido, a conexão estava ficando mais forte. No início, ele não encontrou nenhum problema com isso e apenas continuou sentado ali, sentindo-se aliviado porque a dor em seu coração estava diminuindo. Mas quando 5% do líquido ficou sólido e a conexão ficou ainda mais forte, ele começou a se sentir um pouco desconfortável. 10%. Quando 10% do líquido ficou sólido e a conexão ficou ainda mais forte, a sensação desconfortável se transformou em uma pressão estranha. Foi a pressão que veio da profundidade de seu corpo. Ele não se sentia desconfortável fisicamente, mas por algum motivo sentia uma pressão estranha que lhe causava uma sensação muito ruim. Quando 12% do líquido ficou sólido, junto com a pressão, ele começou a sentir dores por todo o corpo. Evan não entendia o que estava acontecendo, nem qual era a pressão e a dor que sentia. Argh, mas a dor que ele sentia logo começou a aumentar junto com a pressão. Mas quando 15% do líquido se tornou sólido e ele sentiu que sua própria existência estava sendo destruída, Evan finalmente entendeu o que estava acontecendo. A conexão que seu núcleo monarca estava formando estava colocando grande pressão em sua alma. Ele não entendia por que essa conexão estava pesando em sua alma, mas tinha certeza de uma coisa. Sua alma está muito fraca e não consegue lidar com a pressão da conexão, e se ele não fizer nada e as coisas continuarem assim, sua alma se despedaçará por causa da pressão. Fim do capítulo. Capítulo 205 Problema durante o avanço, parte 2. À medida que seu núcleo continuava a se tornar sólido novamente, a conexão entre seu núcleo e o desconhecido também se tornava mais forte. Por causa da conexão que estava ficando mais forte, o peso em sua alma também aumentava. Junto com o fardo, a dor que ele sentia também aumentava. Pare com isso. Evan não foi capaz de suportar a dor que vinha do fundo de sua alma e gritou alto. A dor que ele sentiu quando seu núcleo estava se despedaçando antes não era nada quando ele a comparou com a dor que estava sentindo agora. À medida que a conexão ficou mais forte, ele sentiu que sua alma estava sendo dilacerada por causa da pressão sobre ela. Ele tinha certeza de que se as coisas continuassem assim, sua alma logo se despedaçaria por causa da pressão. Quando 40% do núcleo ficou sólido, Evan estava quase no limite. Ele sentiu que se a pressão aumentasse um pouco mais, sua alma iria se despedaçar. Por causa da imensa dor que sentia, ele já caiu no chão. Sua mente ficou em branco por causa da dor que sentia. Sentindo sua visão escurecer, Evan teve vontade de rir de si mesmo. Ele pensou que depois de avançar seu núcleo para o Rank C, ele poderia escapar daqui. Mas aqui está ele, deitado no chão, à beira da morte. Ele nem sabe o que diabos está acontecendo com seu núcleo. Qual era a conexão que estava formando? E por que essa conexão estava colocando um fardo tão grande em sua alma? A dor que ele sentia continuou a aumentar à medida que seu núcleo se transformava em forma sólida mais uma vez, e a pressão em sua alma já começava a mostrar seu efeito enquanto ele perdia a consciência. Que maneira única de morrer! Evan não pode deixar de pensar quando 50% de seu núcleo ficou sólido novamente. Ele pode sentir que sua alma já atingiu o limite e não aguenta mais pressão. Se a pressão aumentasse um pouco mais, sua alma definitivamente se despedaçaria. Assim como ele pensou que sua alma iria quebrar por causa da pressão, a parte de seu núcleo que se tornou sólida liberou uma energia estranha. Assim que seu meio núcleo liberou essa energia, ele sentiu uma sensação calmante se espalhando por todo o seu corpo. A dor que vinha de sua alma começou a diminuir e até a formação de seu núcleo parou pela metade.
A metade restante de seu núcleo permaneceu na forma líquida e não se transformou em um núcleo sólido. Quando a dor que vinha de sua alma começou a diminuir, a mente de Evan também começou a clarear. Antes ele não era capaz de entender o que estava acontecendo por causa da dor, mas agora que a dor estava diminuindo ele pode finalmente examinar seu núcleo monarca. Quando ele examinou o núcleo do monarca, ficou surpreso ao ver que ele estava meio sólido e meio líquido. Que diabos está acontecendo aqui? Evan murmurou com voz fraca e tentou entender o que estava acontecendo. Ele pode ver que seu núcleo está atingido entre o limite do rank D e do rank C. A conexão que seu núcleo monarca estava formando anteriormente também parou na metade do caminho. Mesmo que ele não tenha entendido o que estava acontecendo antes e qual é essa conexão. Evan tinha certeza de uma coisa. Ele não pode avançar para o rank C antes que esta conexão esteja totalmente formada. E essa conexão parou porque sua alma estava fraca demais para suportar a pressão dessa conexão. Não me diga que primeiro preciso fortalecer minha alma antes de poder avançar para o rank C, Evan murmurou com uma expressão grave no rosto. Em sua situação atual, era impossível para ele aumentar o poder de sua alma. Justamente quando ele estava pensando sobre o que deveria fazer, a parte líquida de seu núcleo, que não se tornou sólida por causa de sua alma fraca, ficou inquieta. Começou a tremer violentamente e Evan sentiu um poder estranho entrando em seu corpo através da conexão incompleta que foi formada anteriormente. Ele sentiu o poder que vinha da conexão incompleta cobrindo toda a sua alma. Ele sentiu como se sua alma estivesse sendo escaneada. Após cerca de 30 segundos, uma explosão de energia invisível saiu de seu corpo e o poder que escaneava sua alma desapareceu. O poder saiu do corpo de Evan e se espalhou por todo o mundo, até rompeu as fronteiras dos diferentes mundos e continuou avançando. Evan, que não sabia de nada, sentou-se na pequena sala sem entender o que estava acontecendo. Seu núcleo líquido voltou ao normal e não tremia mais. Até mesmo o poder que vinha da conexão incompleta parou de chegar. O que diabos está acontecendo aqui? Evan murmurou sentindo-se incrivelmente confuso com todas as coisas que estavam acontecendo. Mas de repente ele sentiu uma parte da energia que examinou sua alma antes e saiu, voltando e entrando em sua alma mais uma vez. Ele ficou atordoado quando sentiu algo estranho entrar em seu corpo, mas antes mesmo que pudesse fazer qualquer coisa, uma terrível dor de cabeça o assaltou. Porra, que filho da puta está brincando comigo? Evan não pode deixar de xingar quando sentiu outra onda de dor. Mas logo outra parte da energia voltou e entrou em seu corpo. A dor de cabeça que sentia intensificou-se e, sem poder resistir, perdeu imediatamente a consciência. Baque. Com um baque forte, a cabeça de Evan bateu no chão duro da sala. Ele ficou lá com uma expressão dolorosa no rosto. Ficou claro que mesmo tendo perdido a consciência a dor era tão grande que ele ainda a sentia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas. O tempo continua passando, mas Evan ficou ali inconsciente com uma expressão dolorosa no rosto. Ocasionalmente, uma pequena parte da energia que sobrou após a varredura de sua alma volta e entra em seu corpo. Essa energia era invisível e ninguém foi capaz de perceber. À medida que a energia continuava a entrar em seu corpo, seu núcleo, que ainda estava na forma líquida, começou a se tornar sólido, e a conexão de seu núcleo com a coisa desconhecida também se tornou mais forte. Mas comparado a antes, seu núcleo estava se tornando sólido no ritmo de um caracol. Fim do capítulo. Capítulo 206 Anormalidade do Reino das Sombras, Parte 1. O que aconteceu? Baphomet, também conhecido como o Monarca Demônio, perguntou quando Zaganate, um de seus 5 comandantes, veio procurá-lo com pressa. Acabamos de receber notícias importantes das pessoas que estão quebrando o selo do Reino das Sombras, disse Zaganate enquanto se ajoelhava diante de Baphomet. Zaganate é o demônio das chamas, ele tinha 200 centímetros de altura. Sua pele estava vermelha e carmesim e uma aura de fogo cobria todo o seu corpo.
Sua cabeça era semelhante à de um leão que estava abaixada porque ele estava na frente de Baphomet. Seus profundos olhos laranja estavam cheios de poder e ocasionalmente algumas faíscas de fogo saíam de seu corpo por causa de sua alta afinidade com o fogo. O selo já está quebrado? Baphomet perguntou enquanto levantava uma sobrancelha surpreso. Não, mestre, o selo no reino das sombras ainda não foi quebrado. Zaganate balançou a cabeça e disse, mas apenas alguns minutos atrás eles detectaram um estranho fluxo de energia saindo do reino das sombras, alto, mas parou depois de alguns minutos. Mas o fluxo de energia mais uma vez começou, embora seja bem mais lento do que antes. Um estranho fluxo de energia saindo dele, Baphomet murmurou e uma carranca apareceu em seu rosto. Pelo que ele sabe, nada deveria ter acontecido durante o processo de quebra do selo. Tudo bem, eu mesmo irei dar uma olhada, disse Baphomet a Zaganate e se levantou. Logo ele desapareceu de seu lugar e apareceu diante de uma matriz de teletransporte. Como o mundo é muito grande, as matrizes de teletransporte são a forma comum de viajar por grandes distâncias. Baphomet subiu na matriz e a ativou. A matriz de teletransporte acendeu e ele desapareceu de lá. Em um lugar desolado nas profundezas de uma floresta, uma matriz de teletransporte brilhou intensamente e Baphomet apareceu lá. 2 demônios guardavam a matriz de teletransporte. Quando viram Baphomet aparecendo ali, baixaram instantaneamente a cabeça e não se atreveram a falar nada. Baphomet não prestou atenção neles porque estava pensando no que Zaganate lhe disse antes. Ele avançou e desapareceu do local onde estava localizada a matriz de teletransporte. Logo ele apareceu em um lugar cercado por árvores densas. Ele se moveu em direção à área da árvore densa e, conforme se movia em direção a eles, seu entorno começou a mudar. Todas as árvores densas começaram a desaparecer como se fossem apenas uma ilusão, e uma pequena área aberta onde alguns demônios estavam reunidos apareceu. Havia cerca de 10 demônios naquela área e todos eles tinham uma aura muito poderosa. Mestre, Malfazar, outro dos 5 comandantes de Baphomet, avançou e cumprimentou-o depois de vê-lo. Malfazar tinha 1,5 metros de altura, tinha rosto de corvo com 2 asas de corvo nas costas. Seus pés eram como garras de uma fera, enquanto suas mãos lembravam as dos humanos. Ele é o responsável por quebrar o selo do Reino das Sombras, e também a pessoa que relatou sobre a anormalidade do Reino das Sombras. Baphomet acenou com a cabeça para Malfazar e olhou para o portal escuro como breu no final do espaço aberto. Vendo a entrada do Reino das Sombras, os olhos de Baphomet se estreitaram porque ele também pode sentir um estranho fluxo de energia saindo do portal. A energia saía do portal e desaparecia no vazio. Ele se aproximou do portal com as sobrancelhas franzidas, mas quanto mais perto chegava do portal, mais seu rosto mudava. Quando ele estava a apenas 50 metros de distância do portal e podia sentir claramente o fluxo de energia, uma expressão chocada apareceu em seu rosto. Como isso é possível? Baphomet murmurou para si mesmo olhando para o portal com descrença estampada em seu rosto. Não há como algo assim ser possível. Todos os 5 monarcas ainda estão vivos, sem que um de nós morra, não há como isso acontecer. Por causa da lei do universo, só pode haver 5 detentores de físicos proibidos no mesmo tempo. Os atuais 5 detentores de físicos proibidos são: Baphomet, o monarca demônio. Detentor do físico do monarca demônio. O Interclaw, o monarca do gelo. Detentor do físico do monarca do gelo. Alistair Nightfall, o monarca de sangue. Detentor do físico do monarca de sangue. Akasha, a rainha do veneno. Detentor do físico do monarca venenoso. Eilistraia, a imperatriz enluarada. Detentor do físico monarca da natureza. Estes são os atuais 5 detentores de físicos proibidos. É a lei do universo que não pode haver mais do que 5 detentores de físicos proibidos ao mesmo tempo. Quando um detentor de físico proibido atingir o rank C, um reino adequado de acordo com seu físico proibido será criado. Como quando Baphomet alcançou o nível C do reino demoníaco foi criado, e agora ele é o mestre desse reino.
Este reino é completamente separado do mundo exterior, e dentro do reino demoníaco, seu poder aumenta muito. Mas a coisa mais importante sobre este reino é que ele é a fonte de sua energia única. A energia demônica. A energia demoníaca é completamente diferente da mana e é muito mais poderosa do que ela. Cada detentor de físico proibido tem seu próprio reino, e esse reino fornece-lhes uma energia única. Quando ele alcançou o Renki C, e o reino demoníaco foi criado, uma conexão entre ele e o reino demoníaco foi formada, dando-lhe o controle total sobre o reino demoníaco. E atualmente, ele pode sentir isso. Ele está muito familiarizado com esse fluxo de energia. O fluxo de energia que sai do reino das sombras é semelhante ao fluxo de energia que ele sentiu quando formou sua conexão com o reino dos demônios. E Baphomet fica chocado porque se isso for verdade, então não significa que mesmo que todos os 5 monarcas ainda estejam vivos, uma sexta pessoa já nasceu com um físico proibido e atingiu o nível C, e atualmente ele está formando uma conexão com o reino das sombras. Fim do capítulo. Capítulo 207 A normalidade do reino das sombras, parte 2. Baphomet ficou ali com um olhar atordoado, sem saber o que deveria fazer. O fato de ele poder sentir a conexão sendo formada é a evidência de que uma pessoa que tem o físico de um monarca das sombras alcançou o Renki C. Mas ele estava confuso sobre como um detentor do físico do sexto monarca poderia aparecer. Todos os 5 detentores do físico monarca ainda estão vivos, então não há como outro detentor do físico proibido aparecer. Além disso, é alguém que tem o físico do monarca das sombras. Monarca das sombras, a pessoa que morreu anos atrás. Baphomet tinha certeza de que o monarca das sombras morreu anos atrás porque ele é a prova de sua morte. Após a morte do monarca das sombras, restaram apenas 4 detentores de físicos proibidos. Esses 4 eram o Interclaw, Alistair Nightfall, Akasha e Eilistraia. Alguns anos após a morte do monarca das sombras, Baphomet nasceu com o físico do monarca demônio. Usando seu físico de monarca demônio, ele subiu no poder e agora é o governante de todas as raças demoníacas do mundo. Sua aparição também foi a confirmação de que o monarca das sombras realmente morreu, pois não pode haver 6 detentores de físicos proibidos ao mesmo tempo. Algumas pessoas sempre duvidaram da morte do monarca das sombras, mas quando ele apareceu, e o mundo mais uma vez teve 5 detentores de físicos proibidos, todos tinham certeza de que ele morreu. Afinal, não pode haver 6 pessoas com físicos proibidos. Mas aqui Baphomet está vendo algo que deveria ser impossível. Isso tem algo a ver com o monarca das sombras. Baphomet pensou e tentou sentir o fluxo de energia mais de perto. Ele nunca se encontrou verdadeiramente com o monarca das sombras porque morreu antes de nascer. Mas pelo que ouviu sobre ele, ele sabia que era uma das pessoas mais fortes quando estava vivo. Lembrando-se das coisas ultrajantes que disseram sobre ele, ele não pode deixar de pensar que isso tem algo a ver com ele. Mas logo uma carranca apareceu em seu rosto. Quando Baphomet sentiu de perto o fluxo de energia vindo do reino das sombras, ele percebeu que o fluxo de energia estava saindo muito lentamente. Foi centenas de vezes mais lento que a velocidade com que ele formou a conexão com seu reino demoníaco. Por que é tão lento? Após sentir a velocidade com que a conexão estava se formando, Baphomet começou a duvidar se era a mesma conexão ou não. Malfazar, ele chamou Malfazar que estava aqui desde o início. Ao ouvir Baphomet, Malfazar avançou e ficou atrás dele. Você disse a Zaganate que o fluxo de energia era muito rápido no início, ele perguntou enquanto mantinha os olhos no portal. Sim, no início o fluxo de energia era muito rápido. Bem quando pensávamos que tudo havia voltado ao normal, o fluxo de energia voltou, mas era muito mais lento do que antes, disse Malfazar a Baphomet depois de ouvi-lo. Definitivamente há algo errado aqui, Baphomet murmurou para si mesmo após ouvir Malfazar. O fluxo de energia era semelhante ao fluxo quando ele formou a conexão com o reino demoníaco. Mas mesmo que o fluxo de energia fosse semelhante, era bem mais lento que isso.
Além disso, ele não consegue acreditar no fato de que um sexto detentor de físico proibido pode aparecer do nada. Devo perguntar sobre isso para outras pessoas. Baphomet pensou enquanto olhava para a entrada do Reino das Sombras. Outros detentores do físico monarca, como o Interclaw, têm mais conhecimento do que ele, já que estão vivos há muito tempo. Na verdade, ele nem sabe quantos anos todos eles têm. Claro, ser mais velho que ele não significa que sejam mais fortes que ele. Baphomet tinha certeza de que poderia lutar contra qualquer um deles em pé de igualdade. Eu não quero compartilhar a localização do Reino das Sombras com ninguém. Eu nem contaria ao Interclaw sobre isso se não fosse pelo fato de que precisarei da ajuda dele depois que o selo for quebrado. Baphomet balançou a cabeça e decidiu não contar a ninguém sobre isso. Por ser o mestre do reino demoníaco, ele não pode entrar no reino de outros monarcas. Se ele quiser entrar no Reino das Sombras, terá que romper sua conexão com o reino dos demônios. Mas se ele romper sua conexão com o reino demoníaco, perderá a fonte de sua energia demoníaca. Sem energia demoníaca, seu poder será reduzido em comparação com outros monarcas. Ele pode formar a conexão novamente com o reino dos demônios depois de explorar o reino das sombras, mas se outros monarcas receberem a notícia de que ele rompeu sua conexão com o reino dos demônios e não pode usar energia demoníaca, eles podem tentar fazer algo, porque é não como se eles tivessem relações amigáveis um com o outro. Mesmo que ele não tivesse certeza do que estava acontecendo com o Reino das Sombras, ele não podia contar aos outros sobre isso e informá-los sobre a localização que ele encontrou com tanto esforço. Como está indo a quebra do selo? Ele olhou para Malfazar e perguntou. Está progredindo bem, devemos ser capazes de quebrá-lo em breve, Malfazar respondeu em um tom cheio de confiança após ouvir Baphomet. Bom, continue quebrando o selo. Não se preocupe com o fluxo de energia, apenas fique de olho nele e me diga se algo mais acontecer, Baphomet disse e começou a se afastar dali. Enquanto ele se afastava dali, a área aberta desapareceu e a área cheia de árvores densas apareceu novamente. Ele chegou ao local onde dois demônios guardavam a matriz de teletransporte. A matriz de teletransporte acendeu e ele apareceu mais uma vez no local onde usou pela primeira vez a matriz de teletransporte. Agora, devo contar isso para o Interclaw, já que ele já sabia que eu tenho a localização do Reino das Sombras, e no futuro, quando o selo for quebrado, terei que contar a ele a localização do Reino das Sombras, Baphomet murmurou para si mesmo e veio para fora da matriz de teletransporte. Fim do capítulo. Capítulo 208 Você já está morto. Anastasia estava olhando para frente sem piscar. Na frente dela, um trono negro gigante emitia uma aura negra que causava uma pressão terrível. Era o núcleo do Reino das Sombras, o trono da sombra absoluta. Um fluxo de energia saía do trono e saía do Reino das Sombras, desaparecendo depois no vazio. Já se passaram 10 dias desde que o fluxo de energia começou a sair do trono e a conexão entre o trono e o núcleo do monarca das sombras começou a se formar. Ela estava tão confusa quanto Baphomet por causa desta situação estranha. Ela não ficou confusa por causa da ligação, pois já sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Quando ela sentiu o uso da energia sombria há algum tempo, ela já sabia que isso aconteceria no futuro. O motivo de sua confusão foi o fato de a conexão estar se formando muito lentamente. No início, a conexão estava sendo formada em alta velocidade e 50% da conexão foi formada em apenas um minuto. Mas depois de atingir 50%, a conexão parou de se formar repentinamente e, quando reiniciou, ficou muito lenta. Pelo que ela sabia, a conexão com o núcleo monarca deveria ter se formado em apenas alguns minutos. Depois de formar a conexão, o núcleo monarca deveria ter recebido a bênção do Reino das Sombras e seu nível deveria ter aumentado aos trancos e barrancos. Mas nada disso estava acontecendo. Tudo era diferente do que ela havia previsto. A conexão estava se formando muito lentamente e não se sabia qual era a razão por trás disso. E o pior é que ela não pode fazer nada a respeito.
Ela tentou se mover em direção ao trono. Mesmo que seu poder fosse incomparável, ela ainda sentia uma forte pressão quando se movia em direção ao trono. Quando ela estava a apenas 50 metros de distância do trono, a aura negra ao seu redor ficou inquieta e uma onda de energia sombria saiu dela, afastando Anastasia. Mesmo usando todo o seu poder, ela não foi capaz de resistir à força do empurrão e foi forçada a recuar. A onda de energia sombria empurrou-a 100 metros para longe do trono, mas não a machucou. Anastasia olhou para o trono e um suspiro escapou de sua boca. Mesmo tendo autoridade parcial sobre o reino das sombras, não posso me aproximar do trono e examinar cuidadosamente o fluxo de energia que sai dele, Anastasia murmurou enquanto olhava para o trono. Antes da conexão começar a se formar, ela poderia facilmente ter se aproximado do trono, mas desde o momento em que a conexão começou a se formar, ela não consegue se aproximar dele. Ela não tinha certeza, mas pode adivinhar que era um mecanismo de proteção para que ninguém pudesse interferir no processo de conexão. Bem, já que não posso fazer nada sobre isso, vamos apenas esperar e ver o que acontecerá quando a conexão atingir 100%. Já está em 75% e deve ser concluída em breve, Anastasia disse e foi em direção a um pequeno trono que estava a alguma distância do trono das sombras original. Quando ela se sentou no trono e fechou os olhos, ela foi capaz de sentir tudo relacionado ao reino das sombras. O selo não vai durar muito, depois de um momento de exame, ela disse e abriu os olhos. Ela já sabia que algumas pessoas estão tentando quebrar o selo. Ela pode até monitorar a situação lá fora, e já viu que eram demônios que estavam tentando quebrar o selo. Já se passou muito tempo desde a última vez que ela deixou o reino das sombras, então ela não estava ciente da condição atual do mundo exterior. Ela também notou Malfazar, que era o líder dos demônios que estavam quebrando o selo. Mas ela não estava preocupada com o fato de o selo ser quebrado em breve. Contanto que não seja alguém com núcleo monarca que entrou, ela será capaz de lidar com ele. Mesmo o Malfazar não era nada aos seus olhos. Ela pode sentir que ele é poderoso. Sim, poderoso, mas ele não é uma ameaça. Dentro do reino das sombras, onde ela tem controle parcial sobre ele, e pode até usar a energia das sombras até certo ponto, ela estava confiante de que mesmo 5 demônios no nível Malfazar não seriam capazes de lutar contra ela. Mesmo que eu possa lidar com eles, será problemático se um grande número de demônios entrar, já que não serei capaz de parar todos sozinhos, Anastasia murmurou enquanto esfregava o queixo. Devo usar a coisa que o mestre me deu se um grande número de demônios entrar dentro. Anastasia fechou os olhos mais uma vez, e através do trono, ela se concentrou no chão ao redor do grande castelo negro em que estava sentada. Seus sentidos penetraram no solo e ela foi capaz de ver a vista do subsolo. Seus sentidos se moveram dezenas de quilômetros profundamente no subsolo, e logo a imagem de uma grande área aberta que estava localizada nas profundezas do subsolo apareceu em seu campo de visão. A área aberta tinha centenas de quilômetros de largura e milhares de estranhas bolas pretas do tamanho de humanos adultos flutuavam ali. As bolas eram pretas e o que havia dentro delas era desconhecido. O sentido espiritual de Anastasia passou por todas as bolas pretas como se ela estivesse tentando encontrar alguma coisa. Depois de um minuto, seu sentido espiritual parou em uma bola preta específica. Esta bola preta era semelhante a outras bolas pretas da área. Mas quando o sentido espiritual de Anastasia parou nisso, um sorriso torto apareceu em seu rosto. Aquele bastardo do Valtair está dormindo dentro dele. Devo usar o item que o mestre me deu e jogá-lo diante daqueles demônios, se ele matar todos aqueles demônios, e for destruído também, já que não gosto de como ele sempre tenta agir de forma pegajosa com o mestre. Anastasia falou algumas palavras estranhas, mas perigosas, enquanto olhava para a bola preta com olhos hostis. Como se sentisse seu olhar hostil, a bola preta até tremeu um pouco. Quando Anastasia viu a bola preta tremendo, seu sorriso torto ficou ainda maior. Não se preocupe, mesmo se você for destruído, não é como se você fosse morrer. Afinal, você já está morto.
Fim do capítulo. Capítulo 209. Amara. Barulho. Em um local desconhecido, dentro de um lugar que parecia uma sala de laboratório, ouviu-se o som de alguém pressionando rapidamente as teclas do teclado. Uma mulher que parece ter 30 e poucos anos continua a pressionar teclas diferentes enquanto mantém os olhos no monitor. A mulher tinha um rosto lindo e gentil, longos cabelos negros, olhos cor de âmbar e cílios finos. Ela usava um longo jaleco branco de médico e tinha uma expressão indiferente no rosto. Não muito longe dela, um homem estava acorrentado dentro de um tubo de vidro. O tubo estava cheio de um líquido branco transparente que parecia água normal. Muitos pequenos canos finos foram conectados ao tubo. O homem dentro do tubo estava inconsciente e uma máscara de oxigênio foi colocada em seu rosto. Além do tubo do homem, outro tubo foi colocado. Dentro daquele tubo, um monstro de classificação C+, que parecia um castor gordo estava inconsciente. Dezenas de agulhas estavam conectadas ao corpo do castor gordo, e essas agulhas estavam interligadas com os finos tubos do tubo do homem. Tudo bem, vamos ver se isso vai funcionar. Depois de algum tempo a mulher parou o que estava fazendo e disse enquanto olhava para os tubos de vidro. Ela pressionou o comando Enter no teclado e de repente as agulhas conectadas ao castor começaram a tremer. O castor que estava inconsciente há pouco foi acordado e gritou de dor. O castor tentou se libertar das agulhas, mas não conseguiu quebrá-las. Logo as agulhas começaram a ficar vermelhas quando começaram a se encher com a essência do sangue do castor. À medida que as agulhas absorvem a essência do sangue, o corpo do castor gordo começou a encolher. Através das agulhas, a essência do sangue entrava nos finos tubos que se conectavam ao segundo tubo de vidro no qual o homem inconsciente estava acorrentado. Dos canos, a essência do sangue foi injetada no segundo tubo. À medida que a essência do sangue foi injetada no tubo de vidro, o líquido branco transparente dentro do tubo começou a ficar roxo. Nos primeiros segundos nada aconteceu. Mas depois de cerca de 30 segundos, quando o líquido branco e transparente se transformou em roxo puro, o corpo do homem começou a tremer. A mulher estava focada na tela do computador ignorando o que estava acontecendo com o castor e o homem. Mesmo com uma dose alta, ele está prestes a acordar por causa da dor, a mulher murmurou enquanto esfregava o queixo. Assim que ela terminou de falar, os olhos do homem que estava inconsciente todo esse tempo se abriram. Arug, seu corpo começou a tremer violentamente, ele queria gritar mas não conseguiu por causa da máscara de oxigênio e do líquido dentro do tubo. Ele tentou quebrar a corrente que o prendia, mas as correntes eram muito fortes e ele não conseguiu quebrá-las. Logo o corpo do homem começou a engolir como um balão. Uma expressão de puro horror era visível no rosto do homem enquanto ele continuava a lutar, mas não conseguia se libertar. A mulher olhou para tudo isso sem nenhum desconforto em seu rosto gentil. Havia até uma expressão de interesse em seu rosto. O corpo do castor gordo se transformou em uma casca seca e o corpo do homem foi engolido como um balão. Bang! O corpo do homem não aguentou por muito tempo e logo explodiu com um grande estrondo. O vidro do tubo foi tingido com um líquido vermelho púrpura e os pedaços de carne. A taxa de sucesso de transmitir o poder do monstro aos humanos é terrivelmente baixa. Vendo o homem explodir como um balão, a mulher disse com um suspiro. Não havia nenhum desconforto em seu rosto. Ver uma pessoa explodindo assim é a coisa mais natural do mundo. Amara, você está bagunçando aqui de novo. De repente a porta da sala do laboratório se abriu e outra mulher entrou no laboratório. A mulher que entrou parece ter 20 e poucos anos e tem cabelos prateados. Ela estava vestindo uma camiseta normal e shorts, expondo suas longas pernas. Sua pele era branca e clara e seus olhos verdes estavam cheios de insatisfação. O que você quer dizer com bagunça aqui? Estou claramente trabalhando aqui, Amara falou enquanto mostrava uma expressão inocente. Sim, trabalhando enquanto explode nosso pessoal, disse Será enquanto revirava os olhos. Eu não disse que você não usa nosso pessoal para seus experimentos. Se você quiser fazer isso, basta sair e capturar algumas pessoas sozinho.
Eu só estou usando pessoas ruins para meus experimentos, então você não precisa ficar tão nervoso, disse Amara depois de ouvir Será. A propósito, quando a pessoa que você me contou virá aqui? Amara rapidamente tentou mudar de assunto quando viu um olhar ameaçador nos olhos de Será. Layla está lidando com alguns assuntos relacionados à sua guilda e me disse que o trará assim que resolver tudo. Ela não o capturou há cerca de 20 dias. Ei, por que não a usamos também para um de meus experimentos quando ela veio aqui? Preciso de um caçador de alto nível como cobaia, Amara perguntou de repente enquanto olhava para Será com olhos esperançosos. Se você quiser usá-la para um experimento, vá em frente e capture-a sozinho. Não tenho tempo para brincar com você, Será disse e começou a se afastar dali. Não tenho certeza, mas ela deve trazê-lo nos próximos 5 dias ou mais. Não tente nada novo e apenas use o método anterior com ele. Se todos os detalhes que recebi sobre ele forem verdadeiros, ainda melhor do que o físico do ceifador de gelo, hein? Amara murmurou e um sorriso apareceu em seu rosto. Fim do capítulo. Capítulo 210. Saindo da cidade de Aquaville. Então finalmente está feito, disse Layla enquanto olhava a mensagem em seu telefone com um largo sorriso. Ela acabou de receber uma mensagem da associação informando que sua guilda agora é uma guilda de nível ouro. Com isso, agora ela terá mais masmorras sob sua guilda, e sua influência na cidade de Aquaville também aumentará. Agora que as coisas com o covil dos orques terminaram, tenho que trazê-lo para lá, Layla murmurou enquanto esfregava as têmporas. Ela estava tensa por causa do que estava acontecendo com Evan. Depois de entregar comida para ele naquele dia, ela estava ocupada com outras coisas, então não teve a chance de visitá-lo. Em vez dela, um de seus subordinados estava de olho nele. Esse cara também foi instruído a tentar diferentes métodos de tortura para quebrar sua mente. Mas no dia seguinte ela recebeu uma ligação dele dizendo que algo aconteceu com Evan. Quando seu subordinado foi procurá-lo no dia seguinte, ele o encontrou inconsciente naquele quarto. Ele tentou acordá-lo, mas nenhum método funcionou com ele. Um de seus subordinados, que era um curandeiro de nível B, também o examinou e tentou usar todas as suas habilidades para acordá-lo. Mas mesmo aquele cara não foi capaz de descobrir o que havia de errado com ele. No final, ela os instruiu a mantê-lo na cápsula médica que pode ajudar as pessoas na recuperação. Ela sabia que se Evan morresse, ela estaria em apuros. Se eles pessoalmente me pediram para capturá-lo e trazê-lo, eles devem precisar dele para alguma coisa, foi o pensamento de Layla. Se Evan morreu enquanto estava preso por ela, toda a culpa por sua morte recairá sobre ela. Mas ela não pode fazer nada sobre isso porque mesmo um curandeiro de nível B não foi capaz de curá-lo. Não há nenhum curandeiro de classificação A em sua guilda, e será arriscado se ela pedir outro curandeiro de classificação A que não seja de sua guilda. Só preciso ter certeza de que ele não morra antes de trazê-lo. Depois que eu o trouxer para lá, não é da minha conta se ele viverá ou morrerá. Layla pensou e chegou em frente a um quarto. Ela abriu a porta e entrou. Na sala, um homem estava sentado em uma cadeira enquanto jogava Super Zario em seu celular. Uma cápsula cheia de líquido verde foi colocada não muito longe do homem, e Evan estava deitado dentro dela com uma máscara de oxigênio. Como ele está? Layla perguntou e foi em direção à cápsula. O mesmo de antes, respondeu o homem sem tirar os olhos da tela do telefone. O nome do homem era Droin, ele era um caçador de classificação B+, e a pessoa que descobriu o inconsciente Evan. Quando Leo chegou antes da cápsula e olhou para Evan, ela percebeu que seu rosto estava pálido, embora ele estivesse dentro da cápsula médica. O que diabos há de errado com ele? Leo pensou com uma carranca no rosto. Ele tentou fazer algo estúpido depois de saber que não pode escapar daqui e recebeu uma reação como resultado. Leo pensou consigo mesma e abriu a cápsula médica. Ela usou seu sentido espiritual para investigar seu corpo. Mesmo que o curandeiro que examinou Evan tenha dito a ela que não havia nada de errado com seu corpo além de sua mana ser muito caótica, ela ainda decidiu dar uma olhada.
Aquele curandeiro era Renki B e ele não pode usar o sentido espiritual, apenas caçadores de Renki podem usar o sentido espiritual. Ela fechou os olhos e ativou seu sentido espiritual. Uma onda invisível deixou seu corpo e foi em direção a Evan. A onda cobriu todo o seu corpo e Leo foi capaz de ver que não havia nada de errado com seu corpo do lado de fora. Quando ela viu que não havia nada de errado lá fora, ela decidiu dar uma olhada por dentro. Vamos ver o quão caótica é a mana dele, Leo pensou e tentou ver seu corpo por dentro. Mas assim que o sentido espiritual dela entrou no corpo dele, algo que ela não esperava aconteceu. Assim que seu sentido espiritual entrou em seu corpo, ela viu uma energia negra vindo em sua direção. Layla sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem e tentou recuperar seu sentido espiritual, mas já era tarde demais. A energia negra destruiu instantaneamente seu sentido espiritual e a mente de Layla escureceu. Bak, Droin, que estava jogando em seu telefone, se assustou quando ouviu o som de algo caindo. Ele olhou para a cápsula e ficou surpreso quando viu Leo inconsciente no chão. Chefe, Droin rapidamente se levantou e foi em direção a ela. Ele primeiro a examinou e ficou aliviado ao ver que ela estava viva. O que aconteceu com ela? Droin murmurou e olhou para Evan com a testa franzida. Depois de começar com Evan por algum tempo, como se ele tivesse recebido a iluminação, uma expressão compreensiva apareceu em seu rosto. Sério, Droin balançou a cabeça enquanto mostrava um sorriso estranho. Layla acordou depois de cerca de 1 hora e viu Droin, que estava sentado não muito longe dela, ainda jogando. Sua mente estava tonta e havia uma expressão confusa em seu rosto. Quando Droin percebeu que ela acordou, ele se levantou e foi em sua direção. Chefe, você está bem? Ele perguntou a Leo enquanto mostrava um sorriso estranho. Sério, mesmo que você estivesse usando seu sentido espiritual, e tenha visto a coisa dele, não há necessidade de você desmaiar só porque era maior que a média. No começo, ela não entendeu o que ele estava dizendo porque a mente dela estava tonta. Mas quando ela finalmente entendeu o que ele estava dizendo, linhas pretas apareceram em sua testa. No segundo seguinte, a parede da sala foi quebrada e Dorin foi lançado voando para fora da sala. Depois de mandar Droin voando, ela respirou fundo e verificou seu corpo. Com certeza, depois de um momento ela murmurou enquanto olhava para Evan. Sua alma foi danificada por causa de como seu sentido espiritual foi destruído anteriormente pela energia negra. Por ter recebido o dano em sua alma, ela desmaiou mais cedo. O dano na alma é muito difícil de curar, e se sua alma for danificada, seu poder também diminuirá. O que diabos foi isso? Leo pensou não entender qual era a energia que destruiu seu sentido espiritual. Eu não sei o que diabos há de errado com esse bastardo, mas não posso mais mantê-lo aqui. Se algo acontecer com ele, estarei em apuros, Leo disse para si mesma e decidiu deixar a cidade de Aquaville no dia seguinte, próximo dia. Fim do capítulo. O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo. Aristóteles.